Então, em relação ao Corinthians de ontem, Souza, que empatou com o Palmeiras, né, que está com 26 pontos, é isso, Léo? Não sei, 26 pontos, está na 11ª colocação. Aniversário do Corinthians, legal, mas o jogo de ontem, o que você viu do jogo de ontem, o que você pode falar? E também você pode falar em relação ao aniversário do Corinthians, que está tudo certo, Souza. Parabenizar o Corinthians pelos 115 anos, né? E sobre o jogo de ontem, craque, com tudo isso que você pontuou sobre o Corinthians, né? Sobre o próprio Memphis, sobre as coisas que aconteceu, assistiu o jogo. É justo que o jeito que ele jogou? Fala a verdade. A gente jogou bola, velho. O Godoy foi um dos maiores árbitros do mundo. Leal hoje virou um baita documentarista. Cara, só ver o cara jogando bola ontem. Num clássico como aquele, o cara andando em campo, irmão. Era pra ter saído. Pô, era pra ter tirado ele no intervalo. Era pra ter tirado ele ontem, somente durante o jogo, segundo tempo, deveria ter tirado. A gente entende que é um jogador que chama atenção, que há uma preocupação do Palmeiras, mas com tudo isso que você falou, Memphis sem jogar nada, sem os dois laterais titulares, sem Carrijo, sem José Martínez. Sem José Martínez, sem Yuri Alberto, a incompetência do Palmeiras é absurda. Ah, jogou bem, mas todo jogo é a mesma conversa. A mesma conversa de sempre. Joga bem e não consegue fazer gol com o time todo desmontado do Corinthians. E o Palmeiras todo completo. E outra coisa que tem que levar em consideração, o Palmeiras joga segunda-feira. Segunda-feira. Não é o que tanto o Abel pede? Tempo para poder trabalhar, Parabéns, descanso para poder fazer o time jogar. O time jogou segunda-feira, o Corinthians jogou quarta. O Palmeiras não consegue ganhar do Corinthians. Não consegue ganhar. Ah, tem volume de jogo, mas assim, eu estava falando pro Ricardinho. A única bola que se pode dizer que o Palmeiras chutou no gol foi uma defesa do Hugo Souza no segundo tempo, Uma chute de direita. Não estava impedido, chutou de direita e ele fez uma grande defesa. Ele fez uma grande o Maurício defesa, com a perna direita. Então, com tudo isso, você tem que transformar todos essas qualidades que o Palmeiras tem em gol. Então, mas aí você tem que dar moral pro Dorival Júnior, que mesmo com todos os problemas que tem, ele consegue, de uma certa maneira, fazer esse time sair... E faz tempo, né? Faz tempo isso já, né? Faz tempo. Que não é só com o Corinthians. O Dorival já eliminou o Palmeiras, esse Palmeiras aí muito forte, com o São Paulo. Então o Dorival sabe jogar contra ah, não, mas entrou com 3 zagueiros, 2 volantes, não interessa. Cada um tem seu esquema de jogo. O que você tem que fazer quando você tem tempo, é o que você pede, é fazer o seu time jogar. E parar de estar olhando para os outros e prestar atenção no Palmeiras, que não tem jogado nada. A crítica ao Palmeiras é essa. Jogo grande, jogo que tem que vencer, que tem que assumir a liderança, que era um jogo que tirava os pontos, não consegue ganhar do Corinthians com um time todo desconfigurado. Então tem que ser criticado mesmo. Léo, o que você viu do jogo, né, em relação a essa defesa que você falou? É essa daí. No contra-ataque não estava impedido, né, Godoy, que você viu ontem? Não. Jogada normal. Jogada legal. Aí ele bate, então jogada normal, o jogador lá do outro lado dando condição. André Ramalho. Você vê o Hugo, que goleiro que ele é? Volta de novo pra mim, é o Sidão aí. É o Sidão, volta pra mim, porque o Hugo, quando a bola tá ali, ele vê que não tá bem posicionado o time do Corinthians. Ele vai lá na frente para ser um líbero. Mas quando ele vê que o Maurício ganha na velocidade, ele, volta, se posiciona como goleiro e faz a grande defesa. O melhor goleiro do futebol brasileiro, o Hugo. Meu querido Léo. Antes disso, a gente tem um lance legal para mostrar pro Godoy em relação... Porque aí agora dá para perceber que parece que foi peso. Mas a imagem que tem é que o Flávio Lopes chuta a panturrilha do Charles. E aí... O pênalti foi dado no segundo lance, não no primeiro. E não foi pênalti. Pelo menos pra mim, eu vou mostrar pra vocês. Vocês viram o lance? Eu vi o lance. Foi pênalti pra você? A primeira imagem eu achei que foi, mas depois a imagem por ele trás... Ele chuta a panturrilha do Charles. O que derruba ele não é o toque. Tá aí, quer ver lá? Ele chutou a panturrilha. Para aí, Sidão, pra mim. Pode devagarzinho, Olha o pé do Charles. Onde tá o Charles? Perna esquerda, direita, nada. Ele não toca, não encosta, e quem chuta a panturrilha é o Flávio Lopes. Parou aí na hora que chuta, para pra mim. Parou aí, volta um pouquinho só um pouquinho pra mim. Só mais um pouco. Aí, parou, mais um pouquinho, vai pra frente. Aí, parou. Aí tá a falta. Godoy, o que você viu? Que ontem eu não vi essa imagem ontem. Eu só vi essa imagem hoje. Qual a ideia sua em relação a esse lance? E pode passar o lance do jeito que o Godoy quer ver. Eu volto já pra você, Léo.
Boa tarde, craque Neto, Léo, Souza, boa tarde para você que está de olho no olho da Band, que eu também estou de olho em você. Aproveitar para parabenizar ao aniversariante, o Corinthians, e também ao Tanabi. Tanabi conquistou o título da série segunda divisão, mas é a Bzinha ou a quinta divisão do futebol paulista. Depois de 69 anos, uma conquista. Parabéns, muito Tanabi. no Tanabi, que virou um dos grandes jogadores de futebol brasileiro? Edilson. Sim, isso Edilson saiu do Tanabi e foi pro Guarani. Aí a história é interessante. Agora ele vai pra Fazenda. A história interessante desse episódio que você lembrou aí, porque o Cabinho, o grande Cabinho, centroavante, com muito sucesso na Bahia, que também jogou na Bahia, no México e no América de Rio Preto. Tá vendendo chopp Tanabi, é isso? Por isso você tava no Tanabi? Não, levou uma Kombi para lá cheia de jogadores, craque Neto, e o Edilson estava no meio. Em relação a essa imagem que esse ângulo de visão aqui, dá essa impressão aí do chute na perna, o Flaco chutando a perna do jogador do Charles. Mas se você tiver uma imagem de frente, vai mostrar que ele faz a alavanca e toca na parte próxima ao joelho, ali na lateral da perna do jogador do Palmeiras. Flaco e aí, Lopes. do Flaco, ele toca, o Charles toca na perna, um pouquinho para baixo do joelho, na lateral ali, e por isso há esse contato físico colocando a pra perna. você foi pênalti? Para mim foi pênalti nesse. Ele apita esse lance, mas para mim já tinha sido pênalti antes no Vitor Roque. Nesse Vitor aí. Roque, nesse aí. Aí é que teria que ser marcado o primeiro pênalti. Então ele teve duas oportunidades para marcar o pênalti, porque o Ramalho está segurando pela cintura, impossibilitando o deslocamento do Vitor Roque de Henrique, jogar. Gustavo Henrique, E aí derruba o Vitor Roque, inclusive. Ali, pênalti. E aí, na sequência, ele teve a oportunidade. Aí pênalti no Vitor Roque. E aí, esse lance de frente que você vai ver que ele faz a alavanca e provoca o contato. Imagem sobreposta, é claro, a gente não tem a precisão, mas o contato é ali abaixo do joelho, na lateral da perna do jogador do Palmeiras, do Flaco Lopes. Léo, em relação ao jogo do Corinthians, depois a imagem, a gente vai voltando, né? Vamos postando os gols aí. O que você viu do jogo? Qual a ideia sua? Você que tá arrebentando nos comentários, filho. Craque, uma boa tarde para você, para o Souza, para o Godoy, para todo mundo ligado no Donos da Bola. Primeiramente, parabéns ao Corinthians. Para mim, pênalti bem marcado pela arbitragem, pênalti no Flaco Lopes. Acho que... O primeiro ou o segundo para você? Para mim, o segundo pênalti. O Vitor Roque, para mim, nada. Depois, na sequência, pênalti no Flaco Lopes. Quanto ao jogo, acho que o Corinthians sofreu muito no primeiro tempo e acho que o Dorival comete um erro na primeira etapa. Acho que ele já deveria ter entrado com os 3 zagueiros por uma questão bem simples. O Palmeiras joga com 2 centroavantes, Vitor Roque e Flaco. Para que você tivesse uma sobra, 3 zagueiros do Corinthians para 2 atacantes do Palmeiras, se o Dorival tivesse entrado dessa forma, acho que o Corinthians teria sofrido menos. Não é por acaso que o Palmeiras cria as suas principais oportunidades logo no primeiro quantas chances os dois tiveram no jogo? Flaco Lopes e o Vitor Roque. O Vitor Roque tem uma finalização que o Hugo, por exemplo, defende logo no início do primeiro tempo. E o Flaco Lopes? E o Flaco Lopes, o Flaco não teve nenhuma grande chance no jogo mesmo. Mas o Vitor Roque explorava muito o espaço que tinha entre o André Ramalho e o Charles. De novo, para mim, ele foi o melhor jogador de Palmeiras, o Vitor Roque. Foi. Há um bom tempo já. E ele fez, em todos os clássicos em Itaquera nesse ano, ele foi bem. Ele foi bem no primeiro jogo da final do Campeonato Todos os jogos que ele está jogando, Léo, ele é o melhor jogador do Palmeiras para mim. Ele é mesmo. O menino está em crescimento. E custou caro, mas tem se provado um jogador em evolução. E acho que ele ganha muito a partir do momento em que o Flaco começa a jogar com ele também. Eles dividem bastante essa função. Que, por sinal, o Abel Ferreira demorou para entender isso, que, por sinal, se tivesse entendido isso, talvez, na Copa do Brasil, a situação seria diferente. E ele não enxergou isso. Quem enxergou foi o Dorival Júnior, que arrebentou com ele taticamente. Exato. Depois do jogo com o Ceará, que é o primeiro jogo no segundo tempo, em que ele coloca os dois para jogar junto, o Palmeiras parece outra equipe. É outra equipe. Qual a ideia sua? Para você foi pênalti, Souza? Para mim não foi pênalti, não. Para mim não foi nada. Nenhum dos dois lances, para mim, foi pênalti. E também não foi pênalti pro respeito. Sport e também não foi pênalti pro Vasco. Pra mim. Depois eu vou mostrar pro Godoy ver aí. Eu vou mostrar pra você, Godoy. E aí? Para mim, são lances normais de jogo. A arbitragem hoje em dia, eu acho que tem que ter mais indício de pênalti. Se você não tem a câmera por trás ali, eu até, no primeiro lance ali que o Charles tenta tirar, e outra coisa, né? E eu esqueci de pontuar ainda o Charles lateral direito ainda. E o Palmeiras não consegue ganhar o jogo, uma incompetência assim gigantesca da parte do... Mas para mim não foi Só que tem uma coisa da arbitragem, viu, Godoy? Eu gosto do árbitro que vai lá e dá o pênalti e acabou, meu irmão. Sim. Eu gosto disso. Assume. Ele assume uma responsabilidade que hoje, ultimamente, você espera o VAR no lance daquele ali.
toma a decisão. Tomou depois decisão. corrige ou mas mantém. eu gosto de árbitro que tem esse tipo de atitude. Souza. É personalidade, o único lance para mim do erro dele foi esse lance daí. O resto ele apitou o jogo normal, é aquele negócio de clássico, ele vai picando o jogo. E quando ele dá o pênalti, ele começa a compensar para o outro lado também, né? Quando você não tem convicção daquilo que você está marcando. Mas achei um jogo do Palmeiras, como de sempre, muito volume de jogo, mas pouca criação, pouco chute, o Hugo pouco trabalhou. O Hugo trabalhou a mesma chance que o Palmeiras... Se você pensar em relação ao Hugo, o Palmeiras teve volume de jogo? Teve. Palmeiras teve. Palmeiras jogou mais? Jogou. Não tenho dúvida disso e acho que é assim que a banda toca. Mas o que o Hugo fez a não ser o chute do Maurício? Qual foi o grande lance que o Palmeiras teve sem ser o chute do Maurício no contra-ataque? E tem uma boa saída do gol também, um lance com o Vitor Roque. Que ele, Não, mas isso tudo bem, filho, mas isso é de jogo, ele vai lá e pau, a bola ainda sai depois. Mas desculpa. Eu acho que a grande dificuldade do Corinthians, e principalmente desse Palmeiras é que o Palmeiras joga com 2 centroavantes, como o Léo falou, mas eles não jogam fixo na frente. Então ele sempre deixa um espaço, né? Um espaço para ser atacado. Isso traz uma dificuldade para a defesa do Corinthians, né? Mas, hein? Sem José Martínez, sem Carrijo, sem o Alberto e jogando com 10, porque o Corinthians jogou com 10. Porque o que o Mendes fez ontem, se fosse eu na época que eu jogava, se fosse o Marcelinho Carioca, se fosse o Sócrates, pau. No outro dia os caras estavam arregaçando a gente. Eu acho que foi com 9, né? Esse Charles também... Não, mas pelo menos ele correu, Souza. Pelo menos ele tentou fazer aquilo que era programado, ele foi numa posição que não era dele, já é criticado como volante. E também, eu queria saber qual a cigana que falou que o Charles... É o André Cury, né? O André Cury, vou falar uma coisa pra você. Você é um monstro, hein, velho? Você é demais, hein? Vou botar os...